Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ditou o Partido Socialista que se discutisse agora os modelos económicos certos e errados para Portugal. Eu penso que os resultados do modelo económico socialista estão à vista. O programa de assistência financeira foi negociado e assinado pelo Partido Socialista, é resultado das políticas do Partido Socialista e, portanto, a recessão que nós estamos a ter neste momento é resultado das vossas políticas e do vosso modelo económico, que dizia qualquer coisa como a despesa pública é reprodutiva, a despesa pública gera emprego, a despesa pública gera crescimento. Ora, a conclusão que se tirou, depois de 15 anos quase ininterruptos do governo socialista, é que a despesa pública não é reprodutiva, não gera emprego, nem gera crescimento. A despesa pública gera sempre mais impostos que são prejudiciais à economia, que geram sempre mais despesa pública, que depois gera mais impostos, que depois é prejudicial à economia. E chegámos, portanto, a uma situação, como os senhores reconhecerão, em que a necessidade de pedir assistência externa foi porque não tínhamos capacidade de nos financiar. Foi esse o motivo que nos levou a pedir ajuda externa. Foi esse o motivo que levou o Ministro das Finanças a pedir ajuda externa. E os dados que nós temos hoje apontam para a credibilidade que os mercados reconhecem ao governo português para se refinanciar a partir do momento em que deixar de estar acompanhado por este programa de assistência financeira. Estou a negar que existe uma recessão? Claro que não estou a negar. Nem os senhores negaram quando assinaram o memorando de entendimento. Porque os senhores, quando assinaram o memorando de entendimento, previam, tal como está a acontecer, uma recessão em 2011 e 2012. E não foi o facto de haver essa recessão e de se prever um aumento do desemprego, que aliás convosco cresceu sempre, não foi isso que vos impediu de assinar o memorando de entendimento. Portanto, assinaram o memorando de entendimento sabendo que nos 2 anos seguintes, ou no primeiro período, teríamos que atravessar por uma fase de ajustamento que era complicado. E não foi isso que vos impediu de subscrever um memorando de entendimento em que se prevê reforma da legislação da concorrência, reforma do trabalho, reforma da justiça. E, é certo, estamos com, tal como os senhores previram, quando assinaram o memorando de entendimento, e apesar disso, numa situação em que não estamos, de facto, em crescimento económico. E então, qual é que é a alternativa a este modelo que está a ser seguido por este Governo? Falam em renegociar o memorando, mas renegociar o quê? Vamos renegociar o quê? Renegociamos para pararmos com as reformas estruturais que os senhores selecionaram como sendo as reformas estruturais, porque foram os senhores que selecionaram? Ou vamos criar emprego como? Pondo cartazes na rua a dizer que se criam 150 mil postos de trabalho? Como é que se cria? As propostas que o grupo parlamentar do Partido Socialista fez ao Orçamento de Estado de 2012 foram de aumento de impostos. Foram todas do lado da Receita. Vamos assistir às mesmas propostas de alteração do Orçamento Retificativo, todas pelo lado da Receita e pelo lado do aumento de impostos? Como é que os senhores vão fazer para pôr a economia a crescer? Presumo eu que aprenderam a lição de que mais despesa pública e mais endividamento não resultam como forma de fazer política. Portanto, a pergunta que eu gostava de deixar ao Sr. Ministro era se, alguma vez, no memorando de entendimento que foi assinado pelo Partido Socialista, se presume que, após a sua assinatura, Portugal entra em crescimento. Está presumido, nesse memorando de entendimento, que a mera assinatura do memorando de entendimento presumiria crescimento a partir do primeiro dia? É possível passar de uma situação em que Portugal não tem dinheiro para pagar salários e pensões, para uma situação que eu costumo designar de Shangri-La orçamental? É possível isto em 8 meses ou 9 meses? Ou, afinal, aquilo que está a acontecer do ponto de vista da economia, que nós não podemos negar, ao contrário daquilo que se passava com o Partido Socialista, cujas previsões de crescimento eram sempre do domínio do fantástico, se esta recessão que estamos a passar não é, de facto, um pressuposto da própria assinatura do memorando de entendimento, e daí não se pode extrapolar para o seu fracasso. Obrigado. Houve uma série de questões que foram colocadas por um conjunto vasto de deputados nesta intervenção final e que se ligaram à lógica do funcionamento do programa de ajustamento. Essa questão foi colocada inicialmente pelo Sr. Deputado João Galamba, foi comentada pelo Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, também pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo. O Deputado Honório Novo comentou o aspecto particular das receitas fiscais neste
neste contexto, aspecto que foi, por sua vez, também sublinhado pelo deputado Pedro Filipe Soares. É, portanto, um aspecto completamente comum a todas as intervenções. Portanto, merece atenção. E a forma como eu vejo o programa de ajustamento é simples. O programa de ajustamento é o programa de ajustamento de Portugal, é o programa de ajustamento que Portugal precisa para resolver os desequilíbrios macroeconómicos e as debilidades estruturais que acumulou durante um período muito prolongado de tempo. Nós acumulamos desequilíbrios macroeconómicos, nós toleramos debilidades estruturais e o que o programa de ajustamento faz é procurar resolver estes desafios nacionais da melhor maneira possível. É tão simples quanto isto. Enquanto programa que define a condicionalidade do financiamento internacional, o programa depende do cumprimento, o sucesso no programa depende do cumprimento de limites quantitativos para o déficit e para a dívida e tem uma hierarquia de medidas refletidas, por exemplo, em benchmarks estruturais. Desse ponto de vista, Sr. Deputado João Galamba, o programa não é, estou inteiramente de acordo consigo, o programa não é uma lista de medidas. O programa não é um catálogo. Não é um conjunto de caixas que devem ser verificadas. O programa é efetivamente uma estratégia para eliminar os desequilíbrios macroeconómicos e para colocar Portugal numa posição mais forte em termos de competitividade, em termos de crescimento potencial, em termos de capacidade de criação de emprego. É isso que é o programa de ajustamento e é por isso que este programa é o programa de ajustamento de Portugal. O nosso programa é um programa robusto. E é robusto porque o único mecanismo que está considerado na trajetória de ajustamento é este mecanismo de recuperação cíclica que pode ser explicado de inúmeras formas. Mas existem boas razões empíricas para pensar que os resultados das nossas políticas de reforma estrutural e da melhoria das condições financeiras da economia terão um efeito adicional sobre a capacidade de crescimento e criação de emprego da economia. De facto, a OCDE, num estudo puramente empírico, estima o potencial destas reformas em Portugal como maior do que 10 pontos percentuais do PIB. É um estudo empírico da OCDE, sendo que os estudos baseados em modelos foram desenvolvidos pela Banca de Itália, pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu e estão calibrados para reproduzir os efeitos conhecidos das reformas estruturais na Alemanha e depois são aplicados a um conjunto de outros países. Nenhum destes mecanismos, nem nenhum destes raciocínios é baseado em preconceito teórico a priori, é antes a aplicação das melhores ferramentas de previsão e de simulação que estão disponíveis em Portugal e nas organizações internacionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.